Bom dia, minhas lindas, preciosas. Estamos aqui mais um dia abençoado, iniciando a semana comercial, né? Que é segunda-feira, dia 11 de agosto, dando continuidade ao nosso tema da semana, que é encontrando forças para enfrentar a rotina. Hoje nós vamos falar no nosso subtema, encontrando propósito em cada dia. Quem vai trazer esse tema para nós é a nossa preciosa Janimar Cândido, e é com você, minha linda, transborde nas nossas vidas. Amém, glória a Jesus, né? Bom dia, meninas, que dia maravilhoso, né? Já começamos assim, essa semana, desde ontem, esse tema já falou muito ao meu coração, e nós vamos dar continuidade hoje. O versículo que nós vamos trabalhar hoje como base para o nosso texto está em Jeremias 29:11, que nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que palavra linda, né? Só aqui a gente já entende o que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Ele quer nos dar paz, ele quer nos dar um futuro de esperança, um futuro de vida com ele, né? E a nossa explicação nos traz um texto que diz: a rotina pode se tornar cansativa. Quando sentimos que estamos cumprindo apenas obrigações sem um propósito claro. E aí eu já te pergunto, como é que tem sido o seu dia a dia? Você é daquela que acorda já sabendo o que vai fazer no dia e já começa, meu Deus, hoje é segunda-feira. Dizem algumas pessoas que segunda-feira é o dia mais difícil da semana. Para mim não é. Para mim é o primeiro dia que eu sei que eu vou conquistar durante a semana. E então, assim, se você já acorda com esse pensamento, ai, segunda-feira, tenho que voltar ao trabalho, começa tudo de novo. E para você que, né, ainda está em casa, né, você que escolheu estar em casa, ai, segunda-feira, dia de lavar, dia de limpar a casa. Se você acorda com esse pensamento negativo, essa energia ruim, eu tenho certeza que o seu dia não vai ser legal, sabe? Mas, se você acorda com aquele pensamento positivo de que, uau, hoje é segunda-feira, tenho novas possibilidades, tenho casa para organizar, que bênção você pensar que você tem uma casa para organizar. Se é cansativo para o seu corpo físico, claro que é, não é fácil cuidar de uma casa. Mas já pensou, você tem uma casa. Quantas pessoas, né, tá vivendo, né, uma situação de vulnerabilidade, vivendo uma situação ruim mesmo, de estar sem ter um teto para morar e você tem um. Ou, ai, segunda-feira, que bênção, vou rever meus amigos de trabalho, vou rever, né, começar já a minha semana atendendo meus clientes. Olha que bênção. E se você pensa dessa forma, você não vai sair para cumprir obrigações, porque, ao meu ver, o que pesa é essa sensação, esse sentimento de, ai, está sendo um peso para mim, essa obrigação, sem você ter um propósito claro, né? Mas aqui nós vimos que Deus tem um propósito divino para cada um de nós em todos os nossos dias. Jeremias 29:11, ele nos lembra que ele planejou, ele quem? Jesus, ele planejou um futuro de paz e esperança para mim e para você. Mesmo nas tarefas mais simples e repetitivas, Deus está presente, nos guiando e nos lembrando de que nosso trabalho tem um valor eterno. Gente, vamos trazer para dentro de casa, né?
fazer comida todos os dias, almoço, janta, preparar um lanche, é cansativo, né? É muito cansativo, gente. A gente perde até o repertório. Se a gente não parar para planejar, você fica sem saber até o que fazer. Mas mesmo nessas tarefas mais simples e cotidianas, quando a gente faz com propósito, quando a gente coloca amor, o simples se torna algo tão extraordinário, tão extraordinário. Uma comida simples, mas você coloca na mesa, você senta à mesa com a sua família e você tem um momento ali de harmonia, de confraternização, de olho no olho. Não tem nada mais especial do que isso. Então, procure entender que essas tarefas do dia a dia, elas também precisam ter propósito. E esse propósito quem coloca em nossa vida é o Senhor. A mulher de fé, ela encontra propósito em todas as atividades que realiza, sabendo que mesmo nas mais simples, está cumprindo o propósito que Deus preparou para ela. Você foi escolhida. Você foi escolhida para gerir a sua casa. Você foi escolhida para educar teus filhos. Você foi escolhida para ser uma mulher que se posiciona dentro da igreja. Você foi escolhida para estar em um local de trabalho onde você influencia outras mulheres, outras pessoas. Você foi escolhida. E quando olhamos para cada momento da nossa rotina com esse olhar de fé, com esse olhar que você foi escolhida para realizar tal tarefa, nós encontramos um significado e alegria até nas situações mais cotidianas e que aos nossos olhos possam ser chatas. A gente começa a ter uma nova visão, porque cada ação, por menor que pareça, é uma oportunidade de servir a Deus e aos outros. Quando você está servindo alguém, você está refletindo o amor de Deus através da sua vida para com essas pessoas. E, independente de qual seja a atividade, traga sempre o seu melhor, dê o seu melhor em qualquer atividade que você for fazer, porque ali você é uma representante do reino. A rotina diária, muitas vezes, ela nos faz sentir como se estivesse apenas cumprindo tarefas sem sentido. É isso. Nós não podemos permitir que a gente tenha esse sentimento. Eu sei que muitas vezes nós vamos nos sentir cansada, desmotivada, é normal, né? E não se aflija por isso. Tire um tempo, descanse, tire um tempo para você, um tempo de renovo, para que você se motive novamente. Porque a palavra de Deus, ela nos assegura justamente isso lá em Jeremias, né? O nosso texto que nós lemos, 29:11. Ele tem um pensamento de paz, um futuro de esperança para cada um de nós. E quando a gente fala desse pensamento de paz, nesse contexto, ele está tirando de você todo o cansaço, toda a desmotivação. Por quê? Se seu coração está em paz, você está bem. Você consegue pensar e consegue ver um futuro de esperança, principalmente quando você realmente deposita essa fé no Senhor. Isso significa que cada dia, cada tarefa, cada momento tem um propósito divino. É necessário que tenha um propósito divino, mesmo que nem sempre eu consigo enxergá-lo imediatamente, mesmo que nem sempre você consiga enxergar esse propósito naquele momento exato. Mas existe sim um propósito. Existe um propósito quando você coloca a mesa, existe um propósito quando você lava uma roupa, sabe, com perfeição. Existe um propósito quando você limpa uma casa maravilhosamente bem. Existe um propósito quando você vai para aquela pia cheia de louça, lavar a louça. É um dos melhores momentos de você tirar um tempo com o Senhor ali na beira daquela pia.
Tem uma amiga que ela fala sobre isso, né? Que é o momento que ela tem com Deus é quando ela está ali na beira da pia. Então, tudo tem um propósito, sabe? Tudo tem um propósito. E com isso eu te convido a parar de murmurar. Pare de murmurar, pare de reclamar. Eu tinha uma fala comigo. Eu sempre trabalhei fora desde muito cedo. Então, as tarefas de casa, eu costumava dizer, cuidar de casa não é coisa de Deus. Por várias vezes, eu repetia isso. Várias vezes. Por quê? Por ser algo repetitivo, e eu não me via fazendo isso todos os dias, sabe? Repetindo as mesmas tarefas todos os dias. Então, eu dizia, não, esse negócio de ser dona de casa, isso não é coisa de Deus. E eu repeti isso tantas vezes que eu acreditei nisso. E eu já orei muito, quebrando essas palavras, porque ser dona de casa é algo tão especial, é algo que me alegra tanto hoje, sabe? Cuidar da casa, cuidar das plantas, é algo assim que me traz paz, é um momento de conexão com Deus tão precioso. E eu já orei muito, pedindo perdão para o Senhor por tantos anos repetir essa frase tão tola, sabe? E eu não sei, mas algo Deus tem para falar ao seu coração. Ele quer estar com você, até mesmo nessas tarefas cotidianas que você acha um fardo, e não é. Tenha certeza que não é. Quando reconhecemos que Deus está presente em todos os detalhes do nosso dia, mesmo nas atividades que pareçam simples e repetitivas, nossa motivação se renova, pois a mulher de fé, ela entende que o trabalho e a dedicação não são em vão, pois estão inseridos no plano maior de Deus para a sua vida e para aqueles que você influencia. Você sabia que você influencia? Você influencia as pessoas pelo seu modo de viver, pela sua forma de falar, pela sua postura, pela sua vestimenta. Você influencia. Porque você é uma mulher de Deus, você é uma mulher escolhida. E, além disso, ter consciência desse propósito nos ajuda a lidar melhor com o cansaço e a desmotivação. Gente, eu sei bem o que é isso aqui. Hoje eu continuo, né? Tenho a minha casa para cuidar, tenho a minha filha, tenho o trabalho, tenho os atendimentos aos clientes, tenho o instituto e tenho meu curso. Então, até recebi uma amiga esses dias em casa e ela viu as minhas plantas e ela disse, como assim? Acho que você encontra tempo para ainda cuidar de planta, e é muita planta, né? E aí eu fiquei me questionando, né? É verdade, né, Jesus? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? Aí Deus trouxe uma paz tão grande ao meu coração por entender que eu falei tantas vezes que ser dona de casa não era algo de Deus, e hoje olhar e ver cada detalhe, sabe? Que o Senhor tem preparado com tanto carinho para que eu possa viver, é muito especial. Só um instantinho, meninas. Meninas, sendo mãe, tá? Que é um dos propósitos mais lindos que Deus me deu de presente, né? Então, vamos lá. Tudo isso, né? Nós temos que entender que é uma missão. Cada uma de nós tem
Não é uma missão, né? São várias missões que nós temos para cumprir. E isso traz paz ao nosso coração e faz com que mesmo as tarefas mais corriqueiras sejam oportunidades para servir a Deus e ao próximo com amor e excelência. Excelência. Faça tudo com excelência. Se você não tem possibilidade de colocar coisas extraordinariamente cara, sabe, na sua casa, faça do simples um extraordinário. Se você vai montar uma mesa, coloque o melhor que você tem. Se você vai arrumar uma cama para receber alguém, coloque a melhor peça que você tem. Mas não só para as visitas, faça isso para a sua família primeiro, sabe? Monte uma bela mesa para um café da manhã com a sua família. Isso é você servir a Deus e ao próximo com amor e excelência. E eu fui chamada para isso, você foi chamada para isso. Sabe? Não pense vocês que é exagero, não é. A sua família vai reconhecer Deus nessas pequenas atitudes vindas de você. E essa perspectiva espiritual, ela transforma o ordinário em extraordinário, enchendo cada dia de significado e esperança e fortalecendo a fé para enfrentar a rotina com gratidão e alegria. A rotina todas nós temos. Não adianta querer fugir dela. Só que nós temos que ter um novo olhar para essas rotinas. Uau, hoje é segunda-feira. Né? Deus está me dando a oportunidade de começar mais uma semana comercial. Uau, eu vou ter possibilidade de conquistar, né, parte da minha meta aí no meu trabalho. Eu vou ter oportunidade de cuidar da minha casa novamente, de fazer algo diferente da minha casa. Então, pensem dessa forma. A nossa aplicação prática, ela diz o seguinte: escolha uma atividade. Escolha uma atividade da sua rotina diária que você normalmente realiza de forma automática. O que é que você tem feito aí de forma automática? Que você já não presta atenção nisso, você faz assim, sem muita atenção ou propósito. Então, lembre de alguma coisa nesse sentido e dedique um tempo para refletir e orar, perguntando a Deus como essa tarefa pode ser feita para a sua glória, para a glória de Deus. Busque fazer essa atividade com um coração renovado, entendendo que, ao servi-la com amor e dedicação, você está cumprindo um propósito maior. Observe as mudanças em sua motivação e na forma como você encara o seu novo dia. Gente, isso aqui é muito real, muito real. Eu tive uma experiência incrível, trabalho com vendas, e se eu não me cuidar, não me policiar, vai virando rotina, sabe? A forma do atendimento, eu já sei o que eu tenho que falar, eu já sei como eu tenho que abordar. Então, fica algo mecânico, sabe? Fica algo muito mecânico. E eu me observo muito desta forma para que eu venha sempre fazer diferente, sabe? Venha sempre atender o cliente de uma maneira diferente, para que não caia realmente assim numa rotina e que eu comece a sentir que tudo isso é pesado, sabe? Não é fácil a gente trabalhar com vendas, sabe? Você realmente tem que saber, tem que compreender toda essa palavra de hoje aqui. Vendas é um propósito, sabe? Venda é um propósito. Deus, ele me dá a oportunidade de estar todos os dias com pessoas diferentes, ouvindo muitas vezes, até comentei com a Ju esses dias,
como Deus tem me levantado diante desses empresários para estar levando uma palavra, para estar orando por eles, sabe? Até como compartilhei com ela. Esses dias eu fui na inauguração de uma cliente e o Senhor colocou, sabe, foi nítido a voz do Espírito Santo. Ore e unja, abençoe esse lugar. E tinha muita gente, tinha banda tocando e aquele movimento todo. E eu questionei com o Espírito Santo, mas Jesus, tem certeza que eu tenho que fazer isso aqui? Sabe? E o Senhor confirmou no meu coração, faça. Aí eu comecei a dar desculpa. Falei, mas ela está lá no caixa, a empresária, né? Ela está lá no caixa, tem muita gente, ela não vai conseguir sair. Isso eu, né, em pensamento com o Espírito Santo. Quando eu terminei de falar isso, a mulher estava do meu lado. Aí eu, tá bom, Espírito Santo, eu entendi. Tá bom, Espírito Santo, eu entendi. Aí fui lá, perguntei para ela se ela permitia fazer uma oração. Aí ela, sim, claro. Aí falei, peguei o óleo ungido que estava no carro. Falei, olha, eu vou ungir. Recebi a ordem do Espírito Santo para estar orando sobre a sua vida, ungindo e ungindo o estabelecimento. E era música para cá e Janimar orando para cá. E tá tudo certo, sabe? Porque eu, de verdade, eu entendi que Deus tem um propósito comigo, né? Nessa área de atendimento, nessa área de levar a palavra do Senhor para essas pessoas que Deus tem colocado em contato comigo. E eu preciso ser diferente. Eu preciso me comportar diferente. Eu preciso levar o amor de Cristo através da minha vida para que as pessoas elas possam sentir isso também, sabe? Eu vejo essa porta que Deus abriu na minha vida desta forma. Então, eu oro todos os dias para que onde eu entrar, o Espírito Santo entre comigo, para que ele esteja me direcionando, para que as pessoas que tenham acesso a mim, que elas vejam o amor de Deus na minha vida, independente se elas vão comprar, se não vão comprar, não tem problema, sabe? Para mim, assim, é uma alegria tão grande poder estar com essas pessoas, de verdade, sabe? Eu oro por cada um deles, eu entrego, sabe, a empresa deles na presença de Deus, e assim, tem sido uma bênção. Mas se eu não me policiar, vira rotina. Vira rotina. Então, eu convido vocês para a gente fazer uma oração muito especial e pensar sobre isso, fazer essa atividade, descubra aí onde é que você está no automático, não permita que esse automático continue aí na sua vida, vamos fazer diferente sempre, trazendo a consciência que é o Senhor, sabe? O Senhor que te chamou para essa tarefa, independente de qual seja. Se posicione dessa forma, eu tenho certeza que as coisas vão começar a fluir melhor na sua vida. Senhor Deus, obrigada, porque tens um propósito para cada dia da minha vida. Ajuda-me a enxergar, além das tarefas diárias, e a encontrar significado em tudo que eu faço. Renova, Senhor, o meu coração. Renova, Jesus, o coração das minhas irmãs que estão aqui conectadas comigo. Renova, Senhor, o coração, Senhor, daquelas que vão acessar esse material, Jesus, pela nossa rede social. Que o Senhor possa entrar, Senhor, em cada coração e renovar a esperança, Deus. Renovar, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado confundir, Pai, mas está destruído e caído por terra em nome de Jesus. Renova, Senhor, esses corações para que nós possamos cumprir cada atividade com amor e dedicação, sabendo, Senhor, que isso faz parte do teu plano para a minha vida e para a vida de cada uma das minhas irmãs, que eu possa viver com esperança e alegria, mesmo nas coisas simples, confiando no futuro que preparaste para mim, para cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero abrir para que haja as suas contribuições, que vocês possam fazer as contribuições. Vamos lá?
Tâmara, Que coisa maravilhosa. alguém gostaria de contribuir conosco? Fez sentido essa palavra para alguém? E aí? Esses dias eu falei para uma amiga que Deus derruba até parede. Bom dia. Bom dia, Mari. Fez muito sentido, Jane. Muito sentido mesmo. Porque, de fato, né, se a gente não se policiar na correria do dia a dia, a gente acaba sendo engolida pela rotina. E isso também vai para os nossos cuidados pessoais. Né? E eu te ouvindo e refletindo aqui, e já fazendo a tarefa aqui, pensando, meu Deus, o que está na rotina, o que está no automático? Né? Que a gente possa olhar também para aquelas áreas que estão mais xoxa, capenga, né? Nesse sentido do que está rotina. Verdade. Vou atravessar a BR agora está movimentado. Tá bem, cuidado aí. É isso mesmo, gente. Vamos olhar para nós, né? Com os nossos cuidados pessoais, que também é muito importante e necessário, né? Até porque nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo precisa estar bem, internamente, fisicamente, de todas as formas, todos os pilares. Será que a Tâmara saiu? Eu não estou no computador, não consigo ver todo mundo. Eu acho que sim. Alguém mais vai contribuir? Senão nós vamos fazer a nossa oração. Oi, meninas, bom dia. Bom dia, Rose. Então, esse tema realmente falou muito comigo, porque teve um tempo que eu trabalhei assim como empregada doméstica, né? Então, assim, a gente sempre tem essa questão de fazer a limpeza na casa dos outros, e quando chega na tua casa, tu chega exausto. Meu Deus do céu, vou ter que fazer tudo de novo quando chegar em casa. Então, dá, como se diz assim, um cansaço, né? E assim, como eu passei um tempo fazendo essa atividade, eu acabei, digamos assim, que saturando nessa questão de atividade doméstica. Hoje em dia, depois de um tempo comecei a trabalhar fora, então ficou muito apertado para mim para eu fazer essas atividades realmente. E aí eu tinha uma pessoa que me ajudava já, e com o tempo, né, as coisas foram se desenvolvendo e tive que fazer outros investimentos, então fui para casa, antes eu morava com meus pais, eu fui morar sozinha. Então, para quem trabalha fora, sabe que assim que realmente é muito corrido. Daí antes eu tinha esse maior prazer de cozinhar, depois eu peguei e fiquei assim, poxa, vou ter que cozinhar, né? E hoje em dia, como o Espírito Santo ele confirma as coisas, né? Eu passei um tempo sem gostar de cozinhar, gente. Eu não queria fazer, meu Deus do céu, vou ter que cozinhar. Sabe aquela angústia? E o meu filho morando comigo, não, tem miojo aí, tem ovo, tem macarrão, tem arroz, te vira. Tava num estado tão estagnada, eu falei assim, não. O Espírito Santo tocou, né? Eu falei, tô fazendo errado. E, gente, é satisfatório. Hoje em dia mora só eu com meu caçula, mas é satisfatório. Mesmo no intervalo, porque os meus alunos saem 11h30. Só que tem pai que vem buscar meio-dia. 1h30 já tem aluno na porta, por mais que a aula comece 2 horas. Então, o nosso intervalo ficou mínimo, então já deixo a comida pré-pronta, né? Para quando chegar nesse horário eu ter mais facilidade para fazer, né? Para terminar. E vocês não sabem, gente, como é satisfatório meu filho pegar e dizer assim: poxa, mãe, a comida tá tão gostosa, a comida tá tão saborosa. Assim, olha, a senhora acertou. E toda vez, às vezes, alguns pratos se repetem, né? Já deixo o frango pronto para fritar, um arroz, uma coisa assim, e uma saladinha. Ele fala, eu não sei, mas você tem que me ensinar como é que faz isso. Então, o fato da gente ouvir isso, de ter esse tempo realmente em família, gente,
extraordinário, é muito precioso, porque assim como a gente saiu da casa dos nossos pais, uma hora os nossos filhos vão sair das nossas casas também. Então, esse tempo que a gente tem com os nossos filhos, depois a gente já não vai mais ter. Né, assim, com tanta liberdade, eles tendo esse tempo, assim, porque eles já vão ter outras atividades também. Então, a gente deve aproveitar, né? Porque depois vira saudade. Olha, eu lembro que a gente almoçava aqui, eu lembro que a gente tomava café. Então, que a gente faça desse tempo momentos agradáveis, né? E inesquecíveis para nossa família. E São era isso. coisas, né, Rose? Constrói. É muito, muito importante mesmo. Acho que já podemos finalizar, né? Já até passamos um pouquinho do nosso tempo. Então, Tâmara, você vai orar?